Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos. Elas começaram com um grupo de 20 mulheres em março de 2011, orando pelos filhos. Hoje, elas estão em vários locais do Brasil e do mundo. Eu estou falando do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Eu estou aqui ao lado da Ângela Ávido, ela foi a fundadora, hoje é a coordenadora nacional e internacional desse movimento. E eu imagino que começou com a sua filha e que vocês não imaginavam que isso ia ganhar, assim, toda essa repercussão, né? Com certeza, nasceu no coração da minha filha e contou para a Aline se encarregou de contar e começaram às 15. Hoje é a mãe que ora pela filha, a filha que ora pela mãe. A neta que olha pela avó e a avó que ora pela neta também, não é isso? Eu tenho 3 filhos, hoje são 3 filhos pequenos ainda, mas eu queria assim, eu oro com os meus filhos, rezo com eles, oro por eles. Existe uma fórmula para que eu possa orar certo? Olha, a primeira oração certa é aquela do coração aberto. E a gente diz muito, entra para dentro do seu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque é o momento de intimidade que você tem. Por outro lado, você também tem a oração grupal. Na metodologia do nosso grupo, primeiro nós começamos com o terço, porque a gente acredita que a Ave Maria é uma bomba atômica no problema quando a gente entrega nas mãos da mãe, que a gente ama tanto. Depois, Thaís, nós temos um momento de formação. Por que um momento de formação? Porque a gente observou que hoje a espiritualidade tinha ficado muito longe da realidade das pessoas. Então as pessoas precisam de aprender a rezar. E como que nós ensinamos isso? Através da Bíblia. Então, no terceiro momento, nós fazemos a oração Lexio Divina. O que é a Lexio? É a capacidade que você tem de pegar a Bíblia e usar como fio condutor. Tem, inclusive, um dos livros, que foi o meu segundo livro, que é Mulheres à Luz da Bíblia, que me ajudou muito. Por quê? Eu fui escolhendo o papel da mulher, o papel da esposa, o papel da nora. É verdade. Não é isso? E fomos trabalhando a modelagem a partir desse exemplo e colocando no contexto de hoje. E essa mãe, quando você fala isso, né, desses vários papéis dessa mulher, essa mulher de hoje, né, essa mãe, ela vive muitos desafios. E ela também tem que se curar. Você percebe isso? Assim, muitas mulheres vão, no fundo, orar pelos filhos, mas também orar por elas. Eu diria que a grande maioria que vai até o grupo, ela vai pelo filho. Por quê? Porque hoje a mulher ela não tem tempo. A nossa vida é muito corrida. Então, se tenta ser mãe, né, levando para a escola, levando para o futebol. Então, quando você fala, vai para a igreja, você fala, não tem tempo. Mas para o seu filho, você vai. Bom, eu vou mostrar aqui, porque nós temos alguns livros, né? Nós temos aqui todos os livros lançados pela Ângela, em parceria com a Canção Nova, né? Bom, o primeiro livro, Mães que Oram pelos Filhos, são depoimentos dessas mães. Isso, nesse primeiro livro, Thaís, primeiro nós contamos o que tinha acontecido, né? Se você olhar lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, eles vão contando os atos de Pedro, de Paulo, né? Assim, nós também não sabíamos que era isso na época, né? Mas a gente foi contando o que Deus tinha feito no nosso grupo. E no segundo, que vem com Ser Mulher à Luz da Bíblia. Isso. Que conta esse passo a passo, indica essa mulher para poder essa mulher, essa modelagem. Com que eu posso aprender? No livro eu trago isso, por exemplo, hoje, que é uma realidade nossa, que famílias que estão tendo que ir embora para os Estados Unidos, para o Canadá, para vários lugares. Sim. É um projeto louco. Às vezes, mas que se a mulher apoia, você pode dar uma nova vida para os seus filhos. Aliás, é um momento que nós estamos vivendo hoje, isso, né? Superação e rejeição. Esse sobre a rejeição, ele tem algo muito importante, porque eu estava num acampamento com esposas e maridos, né? Junto com o Márcio Mendes, e assim, teve um grande impacto a pregação. E eu tinha tido uma cura
Através do livro, porque também a gente está sendo curada, Pois né? é. Você consegue parar 7 dias em 2 momentos do ano para escrever o seu livro. É isso que eu vem faço. uma inspiração que você não sabe de onde, você não fica anotando Nada. nada. E aí você para e você consegue escrever durante 12 horas por dia. Até o livro ficar pronto. Que Aí eu loucura. tenho mais 7 dias para fazer o processo de correção. Eu brinco que Deus fez em 6 dias o mundo, né? Ele me deu um a mais pela minha incompetência. Em Vitória, esse grupo acontece na Mata da Praia. Em todos os bairros hoje tem. Você precisa de entrar no site e lá no site vai ter, né, que é www.mãesqueorampelos-filhos.br e aí você entra lá, você vai ver o dia, o horário e o local. Puxa vida, então fica um convite. Obrigada, Aí, tá? obrigada, até a Prazer. próxima. E ainda hoje, uma receita deliciosa de risoto com o chefe Juarez Campos. E a seguir, atividade física para as mães no pós-parto. Não saia daí! Qual mulher que não gosta de cuidar do corpo, da mente? Então, hoje eu vim aqui na Academia Contours, que é uma academia só para mulheres, e aqui eu encontrei exercícios, dicas de bem-estar e comecei a pensar no meu corpo. E a minha mente ficou excelente, né? E claro que eu quero dividir isso com você, o que eu já aprendi e o que também eu posso aprender mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente para as mulheres que depois do parto pensam assim, nossa, meu corpo mudou, o que eu vou fazer? Vou começar com a professora Dani. Ei, Dani, que as mulheres podem malhar em qualquer momento, na gestação, depois do parto, tem alguma restrição? As mulheres que já são ativas, elas podem continuar treinando durante a gestação. Mas a mulher que vem treinar porque engravidou, ela precisa de um cuidado maior. Porque principalmente nos 3 primeiros meses, que é a fase de implantação do óvulo no útero. Então requer o cuidado, porque ele está descamando, ele está crescendo. E aí todo e qualquer impacto no baixo ventre pode ser prejudicial e pode trazer prejuízo para essa gestação. Pode acarretar até num aborto, né, não desejado, claro. Normalmente as atividades para a pessoa que é sedentária e engravida são as atividades de baixo impacto. A hidroginástica, o pilates, para depois sim evoluir para uma musculação, uma dança, mas nada que tenha muito impacto. A mulher que já era ativa antes da gravidez e engravida nesse processo, que foi o meu caso, não existe restrição, desde que orientado pelo ginecologista obstetra, né, que vai dizer, olha, você não tem risco de hemorragia, você não tem risco de perder, você não tem risco, não existe risco, então você pode seguir vida normal. Durante a minha gestação toda eu trabalhei, eu dei aulas, eu eliminei algumas aulas que são as maiores impactos no baixo ventre, que é o de spinning e o jump, mas o step, a dança, a aula de local, todas as outras aulas, tudo isso. Eu fiz atividade física na minha última gestação e tudo depois. Eu vim pra cá e eu descobri como meu corpo mudou. E às vezes acho que as pessoas pensam assim, nossa, dá uma preguiça, mas dá uma energia, né? Dá um estímulo que eu mesma me impressionei. Você percebe isso também de mulheres que vieram praticar depois do parto? Depois do parto. O que acontece é que nesse período da quarentena, né, depois do parto, a mulher ela fica muito presa ao bebê. A vida pelo bebê, a amamentação, as limitações, né, principalmente na mulher que faz a cesariana. Então, quando ela se encontra, quando ela percebe que ela se reinventa, quando ela se vê de novo, quando ela percebe que ela é bonita, que ela pode ser sexy, ela pode ser mais do que só mãe, eu acho que isso traz, né, a vida, traz autoestima, e aí acaba melhorando em tudo, a sua relação com o filho, com o marido, com o trabalho, com tudo, eu acho que sim. E o que essas mulheres que estão nos assistindo agora podem fazer?
Passou o período, né? O médico liberou, pode fazer uma atividade física. Quais são os exercícios recomendados? A princípio, são exercícios normais, né? Dentro da limitação de cada uma, independente se tem problema de coluna, se tem problema de joelho. A gente vai atender dentro do que ela pode fazer. E a gente começa devagar, como se estivesse começando, como se nunca tivesse vindo para a academia. O corpo tem memória, então é um processo, né, progressivo. Você vai começar devagar, com cargas leves, e aí a gente vai aumentando até você voltar ao normal, vamos colocar assim. O que não se deve fazer são os abdominais mais tradicionais, né, com muita intensidade, que levantam muito o tronco. E evitar também no início os exercícios que levantam os braços, para evitar desconforto na cicatriz da cesariana apenas. Nas mulheres de parto normal, a gente pede um prazinho aí de 15 a 20 dias, porque com a gravidez o nosso centro de gravidade muda, os nossos órgãos internos se realocam, o quadril abre um pouquinho, e aí quando o bebê nasce, tudo tem que ir voltando para o lugar. E aí as articulações, elas ficam, vamos dizer assim, frouxas. E aí pode haver lesão de quadril, por exemplo, num exercício com um pouco mais de intensidade. Então a gente recomenda que sim, se comece devagar, como em todos os outros casos, mas que tenha esse tempinho de limite aí de 15 a 20 dias para começar. No caso da cesárea, de 60 a 90 dias para começar, dependendo da avaliação do obstetra. Qual é a indicação para fazer um abdominal que a mulher vai gostar, vai pelo menos começar, vai ter mais vontade de fazer? Tem algum? Tem. Isso é até assim, a gente tem que brigar com a aluna, porque ela acha, mas eu não estou fazendo abdominal. O abdominal hipopressivo, você vai puxar o ar, encher o peito e vai soltar todo o ar até o abdômen contrair, murchar mesmo, ficar coladinho lá nas costas. Soltou todo o ar, segura, máximo que conseguir. O ideal é que seja de 15 a 20 segundos, tá? E aí você pode repetir de 3 a 5 vezes por dia. E esse tipo de abdominal ele pode ser feito de pé, sentada, deitada ou apoiadinha assim, ó, com a mãozinha assim. Esses exercícios, eles fortalecem essa região abdominal e paravertebral e ajuda também nas dores de coluna, da gravidez, né, por conta da barriga, e isso ajuda. Os abdominais prancha, que são os abdominais de isometria, tanto a prancha frontal quanto a prancha lateral também podem e devem ser feitos. E os abdominais infra, que a gente chama, né, aquele que você tira o bumbum do chão e desce devagarzinho. A gente evita aquele que faz a força de cima, né? Porque aí ele abre a musculatura abdominal. E tem alguma interferência, algum exercício de braço com relação à amamentação? Não, não tem. O que não deve ser feito são exercícios de alta intensidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a atividade física, ela ajuda na produção de leite. E aí é importante sim treinar, mas eu não quero treinar peito, não tem problema. O peitoral, a musculatura peitoral, ela fica embaixo da glândula mamária. Então não interfere em nada na produção de leite. O que a gente recomenda é que a amamentação seja feita 30 minutos antes ou 30 minutos depois. Então essa mulher, ela pode voltar à sua vida normal, ela pode praticar, deve praticar atividade física. Então se você está com preguiça aí, levanta da cama, do sofá e vem malhar, né? Vem pra cá. E aqui a gente oferece tudo isso, todo esse trabalho. Nós somos uma academia de mulher para mulher. Então a gente tem treinos específicos para esse tipo de situação, treino para pós-parto, treino para quem quer engravidar, treino para quem está grávida. Então, assim, a gente tem um serviço completo para atender todo mundo. Isso mesmo. Então, olha, vem, aproveita que o pessoal vai adorar, porque eu já gosto de montão, né? Obrigada, tá, Dani? Obrigada a você, Belém. Daqui a pouquinho, o chefe Juarez Campos vai ensinar uma receita deliciosa de risoto primavera. Não saia daí!
estou sendo recebida na casa do chefe. Na casa do chefe Juarez Campos, um amigo muito querido. Obrigada. Muitos anos, hein? Muitos anos. Você era menininha ainda quando... Tinha 20 anos quando eu te conheci. Então foi ontem. Foi ontem, então não passou nada. E hoje ele vai ensinar pra gente aqui um risoto primavera, que tá com uma cara maravilhosa e é fácil de fazer? Muito fácil. Tem segredo no risoto? Não, é só o arroz apropriado e técnica, só isso. Bom, agora chegou a hora de começar essa receita, porque tá na moda ser vegetariana, é isso? Aí você criou esse risoto? É que tá na moda, né? Muitas pessoas estão fazendo essa opção. E eu não criei esse risoto, é um clássico italiano, principalmente da região de Veneza. Para fazer um risoto, tem assim um pulo do gato? Tem um truque, assim, uma dica que eu posso, assim, vou dar certo, vai dar certo? Não, existem dois cuidados principais. Existe o arroz apropriado, que são 3 tipos. O arbóreo, que é o mais comum, o carnaroli, que é o arroz do chefe, e o vialone nano. Da região de Veneza, por exemplo, do Vêneto, eles usam o vialone nano, que é o menorzinho, porque eles gostam do risoto mais cremoso. Tá? E a técnica de fazer o risoto, que é diferente de fazer o nosso arroz. Então vamos começar. Só isso. Vamos lá. Aqui, o risoto sempre começa com a mistura de manteiga com azeite. Hoje em dia, tem um chefe em São Paulo, chamado Salvador Eloy, com essa história da gente ficar cada vez mais fitness, mais que não sei o quê. O Salvatore, ele tem feito o arroz, o risóio. Ou seja, em vez de usar manteiga, está usando azeite só. E com isso, eu passei a admirar esse trabalho dele e comecei a fazer no oriundi cada vez menos queijo, cada vez menos manteiga e mais azeite. Até porque você hoje tem também as pessoas com problema de lactose. É verdade. Certo? Então, aqui é cebola picadinha, é pouquinho, tá? E essa cebola não precisa dourar. É só ela suar, ela soltar o aroma dela. E vai soltar a água? Ela solta a água dela. Eu gosto de botar um pouquinho de alho. A receita original de risoto, às vezes, não bota alho. Eu gosto de botar um pouquinho de alho. Um detalhe importante. Toda vez que você for usar alho e cebola, sempre primeiro a cebola. Porque ela tem água. Ela vai dar aquela chorada e depois aí você bota o alho, porque senão ele queima, tá? O alho vai ser só para aromatizar. E esse arroz é um arroz apropriado, não precisa ser lavado, porque ele já vem lavado a vácuo. Ah, esse é o arbóreo, que a gente está usando. É porque aqui é mais fácil achar. É o mais comum da gente achar aqui, né? É. E outra coisa, não precisa fritar também. Você vai pegar o arroz e você vai só untar esse arroz com o óleo dali, ou a manteiga ou com azeite. E agora nós vamos perfumar com um vinho. Normalmente é o branco, seco. Qual a função do vinho branco seco? Esse vinho branco seco, ele vai dar uma acidez para abrir os poros desse arroz. Eu posso usar, em vez do vinho branco, posso usar um vinho tinto? Claro. A região norte da Itália, normalmente eles usam vinho tinto. Por quê? Porque é um risoto mais forte. Tá certo? E você precisa, por exemplo, colocar um risoto de linguiça. Porque se eu botar aqui um linguiça no vinho branco, não vai ter problema. Mas num risoto de camarão, se eu botar o vinho tinto vai mascarar o sabor do camarão. Vai dar diferença. Então a gente faz sempre com o vinho branco. Posso botar espumante? Pode, não tem problema nenhum. Um risoto de lagosta, que é bem suave, você pode botar usar o espumante. Agora vamos colocando caldo. Esse é um caldo de legumes? Caldo de legumes. Sobra de legumes, que não pode ser, evidentemente, beterraba, que é colorida, não pode ser repolho, que tem gosto muito forte, mas cebola, alho poró, cenoura. Eu não coloco tomate para não dar cor também. Tá? E você ferve 15 minutinhos, uma hora, meia hora. Coloca a água, deixa fervendo, depois tira esses legumes. Para isso que serve, por exemplo, a folha do alho poró. As folhas do aipo. E aqui vai cozinhando. E tem um tempo certo? Porque essa é sempre a minha dúvida quando eu faço risoto. Tem, mais ou menos. Tem, lógico, que é mais uma experimentação. Mas o risoto, ou esse arroz arbóreo, com uns 15 minutos já costuma já estar bom para você poder servir. Terminar. Na verdade, ele leva em torno, no total, uns 18 minutos. Já tem mais ou menos uns 10 minutos que a gente está cozinhando esse arroz, ele já começa a crescer, né? Ele já começa, se você perceber ele, você vê que ele já aumentou o volume e já está cremosidade, já tem uma certa cremosidade. E parece que ele tem creme de leite, não tem? Mas não tem, não se bota creme de leite em risoto.
Isso aqui é a cremosidade dele mesmo, natural, o amido dele. Estamos chegando na parte final do risoto, é isso? Agora que está aí quase terminando, nós vamos colocar os legumes. Aqui tem cenoura, aqui tem couve-flor, aqui tem ervilha, aqui tem vagem, tá? A vagem foi só branqueada e a cenoura também. O que é branquear? É você colocar na água fervente com sal, deixa alguns minutinhos, escorre e bota na água com gelo. Então, já aqueceu aqui os legumes. O nosso arroz está al dente. Al dente não é cru. As pessoas estão confundindo muito isso. Al dente é resistente à mordida. Tá. Eu desligo o fogo e vou colocar a manteiga gelada. Aí essa manteiga tem que estar bem gelada para poder... Para ela não separar, senão separa a gordura dela. Se você jogar ela a temperatura ambiente ou num fogo muito forte aqui, o que acontece? Essa gordura se separa, o risoto fica engordurado e fica mesmo. pesado. Aí fica como se fosse um O caldo. que eu quero assim, dessa né? manteiga? Que ela envolva todos os grãos de arroz. Então eu tenho que ter esse gelado com o quente para fazer uma emulsão. Eu vou fazer uma novidade para você. Normalmente a gente bota grana padano ou parmesão. Vou colocar pecorino romano. É um queijo de pécora. Pécora é ovelha. Para dar um refinamento. Para dar um refinamento no seu risoto, porque você é especial. Ah! Bom, você aí, que é especial. Aí a gente vai misturar, tá? Para dar cremosidade. Nossa, que fantástico. Pena que você aí não tá sentindo o cheirinho, mas tá vendo a fumacinha aí? Vamos provar agora? Vamos só Então vamos lá? Vamos lá provar, que agora você vai saber como é que ficou esse risoto primavera. O Juarez disse que não tinha segredo, não foi? Mas olha só, eu aprendi muito a fazer risoto, vou fazer sem medo em casa. O risoto não tem... Risoto é um mexido, metido é besta. Mas tem um segredinho desse tempo, tem um segredinho do arroz que faz toda a diferença, a né? técnica, né? Você tem que seguir a técnica correta para ter um risoto no ponto ideal. Bom, agora eu vou provar. Mas... Tá bom? Tá bom demais. Obrigada, tá? Imagina. Essa receita você encontra, claro, no meu canal no YouTube. É só você se inscrever e aproveitar lá, itaisvenancio.com.br. Programa Thaís Venâncio. Oferecimento Inês. Aluguel de consultórios médicos com a melhor estrutura para o seu paciente. E Personal Print. Comunicação visual em tecido. Painéis para festas infantis e eventos corporativos.